Shalom, amada igreja. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai Celeste, nesse momento pedimos a Ti, ó grandioso, que abra os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para podermos ver e ouvir tudo aquilo que Tu, ó Pai, tem para nos dizer no dia de hoje. Você que está do outro lado, pegue sua Bíblia e nos acompanhe. A mensagem de hoje está no livro de Cantares, capítulo 6. Pai, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu, através do homem, ensinando as suas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor. Que seja assim hoje e amanhã, e para todo sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? Cantares, capítulo 6. O primeiro versículo nos diz assim: Para onde foi o teu amado? Ó mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado? Para que o busquemos contigo. Aqui, no primeiro versículo, a palavra nos diz: para onde foi o teu amado, a mais formosa das mulheres? Aqui se fala da igreja, que acha que Cristo é só dela, é só daquele templo religioso. E aí, aquela alma pergunta para a igreja: onde está o teu amado? E por que ele se retirou de você? Por que ele saiu da tua presença? Eu quero ir com você buscar o teu amado. Aí você vai dizer: eu não entendi como Cristo saiu da igreja. Porque os pastores, eles dizem que Cristo está lá no templo, junto com os membros. Mas o próprio Cristo, em vida, quando esteve aqui, ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ele não está dentro de um templo onde todos o buscam. Ele está aonde estão os necessitados. Ele está aonde está aquele que tem fome, que tem sede. E a palavra nos diz assim, versículo 2: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar os jardins, nos jardins e para colher os lírios. Você apacenta flores? Apacentar é cuidar, é ensinar. Você apacenta flores? É para você ver que na Bíblia tudo está em enigma. E só vai conhecer o enigma da Bíblia quem anda em espírito. E aqui diz, ele desceu para cuidar do seu jardim, para cuidar das flores. Cristo, ele olha para o mundo como um jardim perfeito. E por que ele foi cuidar das flores ao invés de estar com a igreja, que é a mais formosa das mulheres? Porque as flores são delicadas, são frágeis, necessitam de cuidado, necessitam de ternura, de água, de alimento. E aí você diz, e aí está representando quem? Está representando aqueles que a própria igreja despreza. Aquele que a própria igreja diz que vai para o inferno. Aquele que a própria igreja condena, que são os drogados, os bêbados, as meretrizes, os gays, as lésbicas, os ladrões, os estrupadores. Aquele que a igreja diz que não vale nada, que vão para o inferno.
Mas Cristo, ele desce, larga a igreja, que se considera a mais formosa de todas, e desce para o seu jardim. Agora, por que ele desce para o jardim, ao invés de estar com a igreja? Nesse próprio versículo já diz isso. Aqui diz porque ele desceu. Porque foi no canteiro que exala bálsamo. Essas pessoas, aos olhos da igreja, não valem nada. Mas o perfume interior, o perfume da alma que elas exalam, chama a atenção de Cristo para com elas. Nós, como igreja, devemos parar de condenar as pessoas pelas suas ações. Nós não conhecemos o interior de ninguém. Nós não sabemos o que a pessoa é por dentro. Mas aí vêm os incautos, ignorantes, e vão dizer: ah, mas no respaldo bíblico diz que Deus condena. Deus não condena ninguém, quem condena é o homem. Em lugar nenhum na Bíblia, Deus puniu a pessoa pelas ações dela. Porque Deus, ele olha o interior. Ele puniu Adão e Eva pela ação? Ou foi pelaquilo que ela sentiu por dentro e contrariou o Pai? Porque a partir do momento que Deus diz, não coma, e eles comeram, não foi só na ação, foi também no interior. Porque aquela serpente disse para Eva, ele disse, se comeres morrerá. Mas você não vai morrer, você vai ser mais do que Deus, vai ser igual a Deus. E aí no pensamento, nas ações interiores, no seu âmago, ele achou, então eu posso ser grande como Deus. E é isso que condenou eles a sair do jardim do Éden. Mas mesmo em pecado, Deus afastou deles. Mas vocês, igreja, diz que Deus afastou daqueles que estão no mundo. Vocês não leem Bíblia, vocês ouvem o que o pastor fala. Vocês condenam tudo e todos. Só vocês são santos. Vocês são como aqueles homens do passado, que estavam na sinagoga e diziam para Cristo, olha, ele assenta com os escarnecedores, com os piores dessa terra. E Cristo, ouvindo o pensamento deles e a fala deles com os apóstolos, disse, eu não vim para os santos, para os sãos. Eu vim para aqueles que necessitam, para aqueles que têm fome. E para muitos, são aqueles que são doentes. Mas Cristo veio para o necessitado. Cristo não veio para você que está na igreja, que diz que é santo e vai para o céu. Cristo não foi para a cruz do Calvário morrer pela igreja. Ele veio para tirar o pecado do mundo, então não existe mais pecado no mundo. O pecado está na tua mente, no teu coração, que é podre. Nada mais é pecado, porque Cristo retirou e transformou tudo em belo, porque você diz que é pecado. E a palavra continua a nos dizer em Cantares 6, versículo 3, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. E a igreja continua na sua arrogância dizendo, eu sou de Cristo. E Cristo é meu. Mas aqui diz,
Ele, Cristo, apacenta entre os lírios, entre os pequenos, os pequeninos, os falhos, os pecadores. Ele não apacenta a igreja, ele apacenta os pecadores. Ele apacenta os humildes, não os arrogantes. Cristo habita no coração daqueles que estão no mundo, não que estão dentro da igreja. Porque se você começar a reparar a igreja, você jamais vai querer ir para Cristo. Porque todos que estão dentro da igreja são piores do que aqueles mais profanos que existem sobre a face da terra. Os que estão dentro da igreja, eles defamam todas as outras crenças. Isso acha que é sua questão. Aí eu venho para você e digo, Cristo inventou religião? Cristo inventou igreja? Ou Cristo criou um mandamento e vos passou para que seguirdes? Ele disse, alimentai a viúva e os órfãos. Não fazer exceção de pessoas. Crente o que mais faz é exceção de pessoas. Se você não é da igreja dele, você não é irmão dele. Se você é de uma outra igreja, ele diz que a sua igreja não presta. É aquele ditado que Cristo diz, no teu olho tem uma árvore imensa, mas você quer tirar o cisquinho do olho do outro. E Cristo volta a dizer para a igreja, você é cego, e está querendo guiar um mais cego que vós. O ensinamento de Cristo é puro. E estão profanando todo o ensinamento de Cristo, com palavras vãs, palavras vazias, que não têm significado nenhum, nem edificam em nada. A palavra de Cristo, ela disse, no final dos tempos, muitos virão em meu nome, mas não acredita. Existirão vários profetas na face da terra, mas não acredita. Pastores pregarão mais luxúria do que a minha palavra, mas não acredita nele. Mas o povo não ouve a Cristo. O povo jamais ouviu a Deus. E é isso que tem levado a humanidade para um buraco profundo. É isso que tem levado a humanidade para o preconceito, o racismo, a intolerância religiosa, porque não aprendeu até hoje que Cristo disse, amai uns aos outros, como eu vos amei. Cristo não amou a igreja, Cristo amou o mundo. E o Pai amou o mundo, e pelo mundo entregou o seu Filho. Mas o mundo não reconheceu, e não o reconhece até hoje. Porque Cristo não é um ser de carne. Cristo não é um ser de carne, sangue, ossos e espírito. Cristo é a essência do amor para a humanidade. Mas todos olham Cristo como um homem, como um guerreiro. Mas o significado da cruz ninguém entende, que é o amor em Cristo. O amor que Cristo nos ensinou a compartilhar. Cristo é a essência da misericórdia, que muitos cristãos não têm. Cristo é a essência da compaixão, que muitos não sabem nem o significado. E o próprio Cristo disse, se tu compreenderes o que quer dizer, misericórdia eu quero e não sacrifício, milhões dos seus pecados já seriam perdoados. Mas o pastor diz que para perdoar o seu pecado, você tem que estar na igreja, tem que batizar, tem que se converter para os seus pecados ser perdoados.
esse pastor não tem misericórdia. Porque Cristo não mandou você converter ninguém. Porque, pelo que a Bíblia diz, quem nos convence do erro é o Espírito Santo. Não um homem, não a carne. E o Pai também deixou escrito que Ele anda pela terra a buscar os verdadeiros adoradores, o que adora Ele em espírito e em verdade. Ele anda a procurar. Sabe o que é andar a procurar? É porque ainda não encontrou. E você, igreja, diz que você já é de Deus. Se o Pai diz que está procurando e não acha, Ele não achou ninguém que o adore em espírito e em verdade. Mas aí Ele não vai mandar as pessoas para o inferno porque não adorou Ele em espírito e em verdade. Ele vai nos dar o direito da salvação pela graça. Porque pela graça sois salvos. Porque o Pai vos ama. Ele odeia o pecado, não o pecador. Mas a igreja odeia o pecador e não odeia o pecado. Porque mente, inventa campanha e diz que era o Espírito Santo que convenceu elas a fazer aquilo. Fala uma tal de língua que ninguém entende, que não é língua dos anjos. Inventam propósito, campanha para arrancar dinheiro. Porque até nisso Cristo diz para os seus apóstolos: ide e anunciai o evangelho do reino, o evangelho da graça. Fazer isso sem pedir nada em troca. Mas compreendeis essas coisas? Se Cristo pedisse dinheiro, Ele não falaria para aquele rico fazendeiro que disse: se quiseres entrar no reino dos céus, venda tudo e distribua para os pobres. Cristo não se preocupa com a sua riqueza, Ele se preocupa com a sua riqueza espiritual, não com a sua riqueza material. Mas todos querem se mostrar grande para que o mundo veja e dizer: ele é filho verdadeiramente de Deus. Mas até os filhos da treva são ricos. Até os filhos da treva têm posses. Então isso não quer dizer que você é de Deus. Pega essa visão. Porque para agradar a Deus, para ser filho de Deus, você tem que ser humilde e exalar o bom perfume que é o de Cristo. Reflita no que você anda fazendo e vê se isso agrada a Deus. Mas muitos vão dizer: agrada porque eu estou fazendo a obra. Mas qual obra? Do homem ou de Deus? Porque a obra de Deus é que você alimente a viúva e os órfãos. Não é que você coloque dinheiro no altar. A obra de Deus é que você agasalhe o que sente frio. Alimente o faminto. Cure as feridas daqueles que estão feridos. E não só as feridas da carne, mas a ferida da alma. E você não cura a ferida da alma. Você abre a chaga, faz a chaga ficar maior. Porque você se acha um Deus aqui na terra. A compreensão divina, ela vem através da palavra. A Bíblia é um manual de instrução. E só vai entender quem verdadeiramente anda em espírito. Você quer ir para o céu? Faça a vontade de Cristo. Faça a vontade do Pai. As demais coisas são apenas vaidade. E vaidade por vaidade todos nós temos. Então por que não ser um ser angelical, celestial? Para afastar de nós tudo aquilo que desagrada ao Pai. Vamos renovar os nossos votos. Que quando descemos as águas nós falamos: Pai, eu abandono o mundo para servir a Ti. E abandonar o mundo não é difamar o mundo.
é levar o Pai para o mundo, mostrar o Pai para as pessoas. E não querer arrancar a pessoa de lá de fora e trazer para dentro da tua igreja. É levar a pessoa ao conhecimento divino. Quando eu falo de Deus para alguém, eu não chamo ninguém para a minha igreja. Eu falo, vá para a igreja que você se sentir melhor. Porque não adianta você tirar alguém de lá de fora e trazer para a tua igreja e ela não se sentir bem ali dentro. Aí ela sai e vai para uma outra igreja e se sente bem lá. Aí você diz, não, é porque aqui ela sentiu a presença do Espírito Santo e não gostou e foi para outra que não presta. Não. Muitas vezes ela vai para outra porque ela se sentiu com aconchego, com amor. Mesmo que a outra faça diferente de você, mas ela sentiu amor lá, o calor fraternal. E isso você não dá na tua igreja. A única coisa que você quer da sua igreja, na sua igreja que as pessoas venham, é que coloca dízimo e oferta. Mas você em momento nenhum para ouvir a pessoa e dar um conselho edificante. Aprende uma coisa. Servir ao Pai é fazer como Cristo fez. É abandonar todo pensamento de igreja e descer o vale e cuidar do canteiro de Deus. E cuidar dos lírios. Porque aqueles lírios, eles exalam bons perfumes. Aprende isso. E leva isso para a sua vida. Porque Cristo está à porta. Você ainda não percebeu. Mas Ele vai chegar e vai ver a sua noiva. E você não vai ser as 5 prudentes. Você vai ser as 5 loucas. Que se acha merecedora da salvação, mas vai ficar para trás. Porque o noivo, ele conhece a sua noiva. A noiva que pensa que é formosa. Não foi isso que o mundo disse para a igreja? Ó, mais bela da formosa, onde está o teu noivo, o teu amado? Ela disse, ele me abandonou e desceu ao vale para cuidar dos canteiros. Se ele te abandonou, é porque você não é tão formosa assim. Ele achou formosura na simplicidade, no vale, nos lírios do campo, numa simples margarida, que geralmente a igreja despreza, porque é pobre, humilde, não tem boas vestes, mas é aquela ali que Cristo tem o prazer de descer das alturas para abraçar e acolher. Aprende isso e coloca isso no teu coração. É a humildade, a sinceridade que chama a atenção do Pai. Porque aqueles lírios do campo exalavam bálsamo. E chegou às narinas do Pai e chamou a atenção dele. A igreja que se dizia perfeita foi abandonada pelo noivo, que desceu ao vale para cuidar do seu canteiro. Você que está dentro de um templo religioso, você não vai ser salvo porque está dentro de um templo. Se você for salvo, vai ser pelo seu perfume. Mas você exala o perfume de Cristo? Pense nisso. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Você que ainda não tocou no sininho, toque. Você que ainda não fez nenhum comentário, faça. Você que não compartilhou, compartilhe. Uma coisa, se quando você tentar fazer e pedir login, faça o login. Porque muitas vezes você não fez um login no Google.
então você não é registrado. Todos nós, quando entramos na internet, precisamos fazer um login para poder ficar registrado e saber quem é. Então, o meu canal, se você tentar entrar e não conseguir, faça o login. Você vai ver que depois não vai te pedir mais. Você vai entrar direto e fazer seus comentários. E mais, dentro do meu canal, você pode esclarecer suas dúvidas, pode me perguntar e eu vou esclarecer suas dúvidas. Dentro do meu canal, você pode conversar comigo tranquilamente e eu vou saciar a tua fome de conhecimento. Que seja assim hoje, amanhã e para todo sempre. Que as bênçãos do Onipotente resplandeçam sobre a sua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre você e sua família e lhe dê uma semana super abençoada. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?